Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, senhores líderes, venho a essa tribuna hoje trazer boas notícias para o Brasil. Notícias que nos dão esperança, notícias que revigoram e fortalecem a fé de cada brasileiro em um país mais justo, mais honesto e mais ético. Em primeiro lugar, quero registrar a entrega pelo deputado Índio da Costa, dos Democratas do Rio de Janeiro, do projeto Ficha Limpa. Me associo aos elogios que o nosso deputado recebeu por esse trabalho. O grupo de trabalho criado para construir um texto consensual, viável e que possa ser votado e aplicado ainda neste ano, nas eleições deste ano, cumpriu rigorosamente com o prazo estabelecido pelo presidente Michel Temer. Presidido pelo deputado Miguel Martini, do PHS de Minas Gerais, e com o Índio da Costa de relator, o grupo de trabalho produziu o embrião da reforma política que a sociedade brasileira pede. Ele atende aos anseios da sociedade, é a agenda da sociedade, que rege a missão dos democratas e que deve servir de guia para a missão de todos os partidos políticos no Congresso Nacional. Agora cabe aos maiores partidos dessa casa, e aí cito PT e PMDB, garantir que a vontade do presidente Michel Temer e do povo seja atendida. Vamos votar o projeto para que ele entre em vigor já para as eleições de outubro de 2010. A outra boa notícia vem da Justiça Eleitoral, do TSE. Seu porta-voz é o ministro Aires Brito, digníssimo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E a mensagem com o julgamento de ontem de mais uma ação da oposição contra a propaganda fora de prazo, fora da lei, feita por Lula a favor da sua candidata, é que não há mais espaço para o descumprimento da lei. Nossa esperança é que este recado se estenda a todas as outras esferas do Poder Judiciário brasileiro. A mensagem vinda do TSE reforça a nossa crença na justiça. Vale repetir uma frase do ministro-presidente do TSE: quem se empenha em fazer sucessor, quer suceder a ele. Lula vai mais além que o bom senso. A justiça, a probidade poderiam admitir. Vai muito mais além. Ele disse com todas as letras que a prioridade do seu governo é eleger o seu sucessor. O ministro Aires Brito sabe que um país não prospera quando a prioridade de um governo não é administrar, mas eleger os seus candidatos. Os abusos que Lula vem cometendo para favorecer a ministra candidata seriam mais surpreendentes se essa prática não fosse contumaz. Quero acreditar que estamos vivendo novos tempos e que esses novos tempos estejam contaminando definitivamente o TSE. Esta é outra notícia também que vou ler agora, que é muito boa. O relator do caso do Mensalão no Supremo Tribunal Federal vai levar ao pleno do tribunal amanhã a discussão sobre se Lula deve ser incluído no processo como réu. É mais uma oportunidade dos nobres juízes atenderem os anseios da sociedade brasileira. De acordo com as notícias vinculadas na imprensa, em matéria assinada por um repórter que tem excelentes fontes no Palácio do Planalto, quando Lula se dignar a responder ao interrogatório do STF, ele deverá dizer que ouviu, sim, de Roberto Jefferson a denúncia da operação do Mensalão. Lula vai confirmar a principal denúncia e o principal denunciante do Mensalão. Mas como já o fez pela imprensa, deverá se justificar, afirmando ter pedido aos presidentes da Câmara e do Senado na época que investigassem a denúncia. Louvável a providência do presidente, mas equivocada. Na Câmara e no Senado estavam aqueles que foram corrompidos. A investigação séria deveria e deve mirar antes o corruptor. E segundo a denúncia de Roberto Jefferson, o corruptor era o Poder Executivo, não o Legislativo. Essa contradição, com certeza, qualifica Lula como réu do Mensalão. Os argumentos levados ao pleno do STF apontam exatamente isso. Como vários ministros do governo foram acusados de participar do esquema, isso indicaria a coparticipação do presidente da República. O resultado da pesquisa de hoje, divulgada pelo CNI, pelo IBOPE, feita pelo Instituto IBOPE, é a recompensa obtida por Lula e Dilma pelo não cumprimento da lei.
Mas mesmo assim o candidato das oposições lidera a corrida a presidente e não tenho dúvida será o vencedor. De acordo com os sinais emitidos pelo TSE, vai acabar de vez a farra do descumprimento da lei por parte dos governantes, principalmente do presidente Lula e de Dilma. Não tenho dúvidas que essa nova ação na direção das investigações do mensalão do PT, do mensalão do governo federal, vão desaguar, como tem desaguado, em novas matérias, em novas conexões, em novos personagens, não tão novos na idade, mas novos, talvez, na trama que se armou em torno dessa questão. Há que se fazer essa apuração antes das eleições, há que se esclarecer Bancop, há que se esclarecer o tesoureiro do partido, do presidente da República envolvido, do uso das fundações, a necessidade de se fazer a investigação, e não tenho dúvida de que muitas pessoas do Partido dos Trabalhadores concordam com as investigações. Muitos deles estão desistindo da vida pública ou dos mandatos. Não tem mais como. Eu não vou mais mexer. Estão desistindo até de mandato público, em função das dificuldades, para concluir, pelas dificuldades criadas. Há que se fazer a diferença. Não dá para tirar o sofá da sala e dizer que o culpado é o mordomo. Há que se ir à fonte do mensalão. Há que se ir àqueles que participaram disso. E há que se instar ao partido que está no governo que tome providências como tomou o Democratas, que investigou e fez aquilo que deveria ser feito, que é tirar dos seus quadros aqueles que se encaminharam na direção errada na vida pública e que não servem para o exemplo daqueles que vêm e virão na vida pública nos suceder por aqui. Por isso peço, senhor presidente, que essa casa não deixe de fazer as investigações nas comissões do Bancop, que nós tenhamos condições de acessar os novos arquivos e aqueles que já estão na casa para o bem da democracia brasileira. Muito obrigado.